Provérbios, capítulo 20, verso número 24. Diz assim a palavra do Senhor: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Senhor, obrigado pela tua palavra, que ouvimos pela segunda vez nesse dia. Esta palavra que nos alimenta, nos mantém de pé, é ela, meu Deus, que esperamos ouvir. Não doutrinas de homens, não filosofias humanas, mas somente essa tua boa palavra. Que ela, meu Deus, encontre um terreno fértil, que essa semente frutifique, cresça e que os teus filhos sejam abençoados nessa noite. Ó meu Deus, me coloco à tua disposição, que o Senhor me use como teu instrumento, que o Senhor me revista com o Espírito Santo para que eu possa ser esse instrumento essa noite. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Amados, a palavra de Deus insiste que o homem, sem ele, sem Deus, anda num caminho que sempre dará errado. O homem, se caminhar sem Deus, o seu destino não é outro senão a perdição, a destruição, a morte eterna. E a julgar pelo que vemos do mundo hoje, a sociedade como está, as tensões, entre as nações, dentro dos países, nas cidades, tudo que está acontecendo é fruto, decisão do homem de seguir a sua vida de acordo com a sua decisão, de acordo com os seus caminhos. Mas a Bíblia diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23, diz o seguinte, Jeremias 10, 23: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. A Bíblia então é enfática em várias passagens, mencionando que o homem não pode se guiar, porque assim, se acontecer, ele dará em morte, dará num fim trágico. Então, não cabe ao homem decidir e seguir o seu próprio caminho, mas entregar esse caminho ao Senhor. E, olhando para isso, entregar o nosso caminho a Deus, nós percebemos automaticamente que precisamos de alguém que nos conduza, alguém que nos lidere, que nos dirija. E nós, o que podemos esperar se não tivermos essa liderança? Como eu disse, o caminho do homem não é outro senão morte. Provérbios capítulo 14, no versículo 12, diz o seguinte, o versículo que todos os irmãos já ouviram: há caminho que ao homem parece o quê? Direito, mas ao cabo, ao fim, dá em caminhos de morte. Então, se o homem não tiver liderança, alguém que o dirija, ele, pela sua própria ideia, pelos seus caminhos, vai encontrar morte e destruição. Assim somos nós no mundo. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, hoje pela manhã falei exatamente sobre a nossa posição, nos enxergar dentro do corpo, qual a nossa função, qual o nosso papel, me dirigindo à igreja, e faço isso novamente hoje à noite, me dirigindo à igreja, aos irmãos que são membros do corpo de Cristo. Então, para nós, como ser membro do corpo de Cristo, se nós não nos submetermos a Ele, a Deus, que é o nosso guia, o nosso líder, o cabeça, é Ele quem nos dirige. O que será de nós? Então nós, da mesma maneira, precisamos de Deus liderando o nosso caminho. Precisando de Deus nos conduzindo. Agora, Deus delegou a liderança a alguns de nós. Ele continua sendo o líder maior, mas Ele delegou liderança a todos nós. Ou seja, melhor dizendo, a alguns de nós. A todos não. Mas Deus delegou liderança a alguns de nós. Homens e mulheres. Colocou isso nas nossas mãos, uma responsabilidade de liderar. Então nós lideramos algo que foi nos dado.
não é nosso. Nos colocaram, Deus nos colocou na nossa mão. Como ontem ouvimos lá no congresso, né, conversando com os pastores, nós estamos pastores, Deus nos colocou, estamos líderes dessa igreja, né, das igrejas locais, então assumimos essa posição, mas foi delegada por Deus. A partir do momento que um pastor é ungido, ele não pode liderar sem Deus à frente. Como nós vamos ver aqui mais à frente, próprio Moisés, Deus diz a ele, olha, vai que eu vou mandar um anjo junto contigo. E Moisés reconhece e diz, Senhor, se não fores conosco, nem nos manda. Se o Senhor não estiver adiante de nós, se a sua presença não estiver conosco, nem nos manda, nem queremos sair daqui. Então, um líder, ele não toma as decisões da sua cabeça, ele as faz debaixo da direção de Deus, sempre reconhecendo que há algum líder à frente. Então, pastores têm os bispos da Nova Vida, que são a nossa liderança, mas eles e nós também estamos submetidos a Deus, que é o nosso líder maior. Então, assim nós andamos. E todo líder, irmãos, é um liderado, olhando por essa visão. Nem os pastores, que são líderes, deixam de ser liderados, porque estamos submetidos a uma hierarquia espiritual. E os bispos dessa maneira também. Então, todo líder é um liderado. O único que não tem líder é Deus. Ele é o próprio líder. É Ele quem nos dirige. Então, nós precisamos conhecer as duas posições, tanto como líderes, como sermos liderados. Precisamos saber obedecer, primeiro a Deus e as nossas lideranças, e assim sabemos liderar os que estão debaixo da nossa responsabilidade. Então, é algo para nós pensarmos, meditarmos nessa noite a respeito de liderança, quais são os requisitos, segundo Deus, o padrão de Deus, qual é para a liderança. Nós precisamos olhar os exemplos de liderança na Bíblia para sabermos o que precisamos ter. Porque se nós, na nossa caminhada, não tivermos certeza do nosso chamado como líderes, ao enfrentar o primeiro confronto, a primeira dificuldade, a primeira tribulação, o primeiro desafio, nós vamos ter aquele pensamento, será que eu, de fato, fui chamado para ser líder? Se você não tiver certeza do seu chamado, você vai querer, como acontece com muitos, largar, abandonar, e vai sempre permanecer a dúvida na sua cabeça. Uma outra coisa muito importante é que nós nos preocupamos muito em fazer, não é isso? Nós sempre falamos, devemos fazer a vontade de Deus, nós devemos fazer o que Deus manda, mas você já pensou que além de fazer, você precisa ser o que Deus quer que você seja? Muitos se concentram apenas em fazer, não em ser. Fazer é uma coisa, irmãos, mas ser é outra completamente diferente. Muitos pregam por aí nas igrejas, e eles fazem isso, mas não são líderes verdadeiros, não são homens em que Deus está com eles nesse ministério. Então nós precisamos aprender diante da Bíblia o que um líder deve ser. Então eu queria ver contigo hoje alguns pontos a respeito de liderança. Primeiro, o líder deve ser alguém que ora. Isso parece óbvio, não é? Um líder precisa ter uma vida de oração, uma prática de oração, uma assiduidade na oração. Mas nós fraquejamos nesse quesito. Muitos líderes não têm o hábito de orar, não comparecem às reuniões de oração, nas manhãs de consagração não vemos, e aí eu volto ao que disse hoje pela manhã, né, palavras do pastor Maurício, se as pessoas não vêm à oração, podem dizer, mas eu oro em casa. Será, irmãos? Será que você ora em casa? Eu acho difícil. Você tem que me provar, me convença, e ainda assim eu vou dizer, há controvérsias. Então, o líder, ele deve ser assíduo na oração. Veja o que Tiago diz no capítulo 5. Tiago, capítulo 5,
do verso 13 ao 18, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam unção sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago está aqui dando exemplos da vida de oração, do que um homem de Deus deve praticar, ao ponto de, se está alguém sofrendo, ore. Se está alegre, cante louvores, mas ore também, agradeça. Se estiver alguém doente, faça oração. A oração sempre é mencionada na Bíblia como uma prática, não como uma exceção. Mas nós, infelizmente, vemos que há uma falta de oração. E isso talvez seja um dos maiores males da igreja. Os irmãos fogem da oração. Quando fala em orar, tem gente que treme da suadeira, um nervosismo, né? E isso nada é além de falta de prática na oração. E aí, quando você necessita orar, você se sente incapacitado, você se sente, né, acanhado, porque não há essa prática, essa vida de oração. E a oração, ela é a resposta para muitos de nossos problemas. Nós hoje, no nosso país, vivemos muitos problemas. Ontem mesmo, de vez em quando eu vou fazer menção, talvez ao congresso, né, a comemoração de ontem, porque as palavras foram muito a respeito da igreja, do crescimento da igreja, do envolvimento da igreja, e eu falei hoje pela manhã e à noite agora estou falando sobre liderança. Então, foi dito ontem, lá no aniversário da Nova Vida, o começo, né, quando também há 10 anos atrás, nos 48 anos, Bispo Tito mencionou que, acho que o pastor Maurício esteve no Congresso Nacional, e houve um culto lá, não é? E Bispo Tito quebrou o protocolo, subiu lá no púlpito, onde só os deputados podem subir para falar, né, se explanar lá, e Bispo Tito subiu, quebrando o protocolo. Depois se soube que não podia, e ele ali com os irmãos cultuaram, louvaram, né? Houve a pregação da palavra, o Congresso Nacional virou uma igreja, e ele disse: nós ali oramos para que Deus sarasse essa nação, passasse a limpo a corrupção, e Deus ouviu as nossas orações. Então, se nós fizéssemos a nossa parte, muitos dos nossos problemas estariam resolvidos. Mas me leva a crer que a igreja não ora como deveria, não faz disso uma prática. Veja o que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 1 e 2, ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha, irmãos, eu posso dizer que é tão desafiador que o próprio Senhor Jesus disse que nós devíamos orar pelos nossos inimigos, certo? Paulo diz que a gente deveria orar pelos homens que estão investidos de autoridade. Exorto os irmãos a orarem pelos ministros do STF. Que tal? Você ora pelo Gilmar Mendes? Foi fraco, amém. A maioria deve pensar assim: Senhor, consome esse miserável, leva essa peste de sobre a terra, leva junto o Lewandowski,
o Marco Aurélio de Melo, leva essa raça toda, né? Você ora por esses homens para que eles dirijam e tomem as decisões com sabedoria e temor de Deus. É um desafio, mas muitos de nós não fazemos isso. Não oramos pelas lideranças, pelos homens que estão revestidos de autoridade. Mas Paulo diz que se fizéssemos isso, teríamos vida mansa e tranquila. Então, há falta de oração. A oração, irmãos, nos aproxima de Deus, nos mantém perto dele. Nós temos um relacionamento com ele. Então, um líder, ele deve ser alguém que tem uma prática de oração. Ele deve ser alguém que busca ao Senhor. E aí fica a pergunta para todos nós: será que temos buscado direção de Deus em oração? Será que temos praticado isso? Temos orado, temos sido fervorosos, perseverantes, como Paulo diz? É algo que nós precisamos aprender a respeito de liderança. Segundo, um líder deve ser alguém que tem unção, revestimento, capacitação do Espírito Santo. É alguém que deve ser, que tenha isso como um pré-requisito na sua vida para a liderança. Então, irmãos, a liderança não é algo que se decide ser. Eu não decido ser líder, mas eu recebo a unção. Deus nos capacita e Ele capacitou muitos de nós para que fôssemos líderes e assumíssemos essa posição. Então ela é um revestimento de poder do Espírito Santo, algo que significa uma separação. Deus separou essa pessoa para um serviço especial. Então o momento da consagração, como nós vimos ontem, os bispos ungindo pastores para serem bispos, é um momento em que eles receberam uma unção especial para o episcopado. Eles foram chamados para isso e foram revestidos de poder para isso. Então, alguém que quer liderar tem que ser chamado e ungido, capacitado por Deus para isso, tá? Eu queria que você lesse comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, um exemplo, né, sobre o chamado de Davi. Veja, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi, naquele momento, foi ungido debaixo da ordem de Deus por Samuel, revestindo, sendo então, como diz aqui, o Espírito Santo se apossou dele e ele foi revestido de poder. Como eu disse hoje pela manhã, nem a igreja podia fazer nada se não fosse a unção do Espírito Santo. A igreja não podia testemunhar nem sair de Jerusalém antes da capacitação, antes da unção do Espírito Santo. Então, para alguém que é chamado à liderança, precisa ter a unção, o revestimento, a capacitação do Espírito Santo. E é algo, irmãos, que jamais pode ser desprezado ou esquecido. Muitos são chamados, mas não ia dizer o versículo, e poucos escolhidos, mas muitos são chamados e são consagrados, são ungidos, mas se esquecem dessa unção. Se esquecem da imposição de mãos que lhes foi dada, ou seja, no diaconato, ou no episcopado, ou no ministério de pastores, que é a mesma coisa de que episcopado, mas os bispos estão na situação de liderança, né, de condução, mas é algo que jamais pode ser desprezado, jamais pode ser esquecido. Uma vez ungido, uma vez chamado, como Paulo diz a Timóteo, né, não se esqueça das profecias de que foste objeto pela imposição de mãos do presbitério. Ele recebeu a unção e houve ali profecias sobre a vida dele. Então Paulo diz, jamais se esqueça disso. E muitos são chamados para isso,
para a liderança, mas desprezam e se esquecem desse chamado tão valioso. E ele é alguém que deve ser reconhecido por todos, irmãos. As pessoas acham que liderança eu devo ser líder e eu devo impor isso a todos, devo convencê-los, fazer campanha e etc e tal. Mas a liderança segundo Deus não tem nada a ver com isso. A liderança segundo Deus é algo que a congregação reconhece aquele irmão ou irmã como uma liderança, e assim é feita a consagração. Veja o que diz Números, capítulo 27. Números 27, nos versículos 18 a 20. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara ao Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então, houve ali naquele momento uma ordem dada a Deus, a Moisés, e ele assim fez. Tomou Josué diante de toda a congregação e impôs sobre ele as mãos, dando a ele autoridade sobre todo o povo. E aí nós vemos no livro de Josué, logo no primeiro capítulo, quando Moisés morre e Josué é levantado como líder, e aí no versículo 16, o povo diz: Então responderam a Josué dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Houve então, por parte do povo, um reconhecimento. Josué, o que você disser, nós vamos obedecer. Seja forte, porque nós iremos obedecer segundo o mandamento do Senhor. Reconhecemos a sua liderança sobre nós. E assim Josué conduziu o povo à tomada da terra prometida. Mas alguém que foi revestido, capacitado e teve todo o reconhecimento da congregação. Não era alguém que se levantou quando Moisés estava morrendo e disse: agora o homem sou eu sou o cara, eu vou assumir a liderança. A população, o povo não ia reconhecê-lo como líder. Então o líder, ele desponta, assim como foi Caleb, um homem que despontou, né? Foi um homem de destaque entre o povo, um líder também. Mas Josué recebeu um chamado especial de Deus. E Jesus nos dá o reconhecimento dessa unção. Abra lá em Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 16. Mateus 16, capítulo 16, verso 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus dá o exemplo do reconhecimento da unção.
ele pergunta aos seus discípulos: o que é que andam dizendo aí a meu respeito? E eles falam: uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas vocês, o que é que vocês pensam de mim? E Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É como se um dos pastores perguntasse a vocês: o que é que andam falando de mim aí em São Cristóvão? Eles falam assim: você é isso, você é aquilo, mas vocês que são a igreja, o que é que vocês pensam a meu respeito? Jesus não está interessado no que os outros pensam a respeito dele. Assim como nós devemos nos concentrar no que nós, que somos o corpo, achamos dos nossos líderes. Não o que o mundo pensa, não o que os iníquos pensam, mas o que a igreja pensa e como ela vê o líder. Então é alguém que tem unção, alguém que demonstra ser capacitado para isso. Também é alguém que tem sabedoria. A sabedoria é fundamental, porque sem ela não lideramos nada, nem secularmente, irmãos. Se você não for sábio, nem no seu trabalho, nem para síndico do seu prédio, você vai ser líder. Então é algo fundamental para alguém que quer ser líder numa igreja. E Salomão sabia dessa necessidade. Ele talvez seja o maior exemplo disso. E ele pede isso a Deus. Os irmãos também conhecem. Vamos ler o primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, do verso 5 ao 10. Olha só: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Salomão sabe muito bem da sua responsabilidade como líder no lugar de Davi, e pede a Deus exatamente a sabedoria. Deus, eu não vou precisar de outra coisa a não ser sabedoria. O que vier a mais é lucro. E Deus se agrada por Salomão ter pedido tal coisa. Então, irmãos, todo líder deve pedir sabedoria. Não deve achar que já a tem de maneira suficiente, mas deve a cada dia pedir a Deus mais sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para conduzir o meu ministério, conduzir, inclusive, a minha família, para os homens que são os sacerdotes, os líderes espirituais da família. Todos nós, maridos, devemos pedir sabedoria a Deus para conduzir a nossa casa e os nossos filhos. E quem dá a sabedoria? Será que encontramos isso nos livros seculares? Será que encontramos isso com algum psicólogo? A quem Salomão foi pedir? A Deus. Deus é quem dá essa sabedoria gratuitamente. Deuteronômio 34, no verso número 9, nós pedimos muita coisa a Deus, irmãos, mas pouquíssimas vezes pedimos a Deus sabedoria. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Josué foi um homem que obteve o espírito de sabedoria. E quem deu? Moisés, ao impor sobre ele as mãos, debaixo da ordem de Deus, levanta Moisés e impõe sobre ele as mãos. Deus é quem deu o espírito a Josué para que ele pudesse liderar. Então quem dá o espírito de sabedoria ao líder é Deus. Nós assim adquirimos. E é algo, irmãos, notório.
é algo que é visto por todos e para todos, não é algo para aqueles que têm estudo. As pessoas confundem, acham que só aqueles que têm faculdade, que têm mestrado, doutorado, que podem ter sabedoria. Não, engano seu. Deus dá a todos liberalmente. Ele não faz distinção e não escolhe o nível cultural de nenhum de nós. Basta que você peça, que você, se for chamado para a liderança, Deus irá te revestir com esse espírito de sabedoria. Outro requisito do líder, humildade. É alguém que tem humildade. Todo líder sabe que precisa se humilhar em primeiro lugar diante de Deus. Todos nós precisamos reconhecer que Deus é nosso líder acima de todas as coisas, de todos os governadores, não é? Nós não nos dobramos diante de homens, mas somente diante de Deus, porque reconhecemos que Ele é que nos lidera e assim nós nos humilhamos diante dEle. Isso significa você reconhecer que não é nada. Você sabia? Você não é nada. Eu não sou nada. Isso frustra muita gente. Como? Que isso? Eu não sou nada? Diante de Deus você não é nada. A primeira coisa é humilhar-se diante de Deus. A humildade, irmãos, deriva de uma palavra que significa fazer com que alguém se prostre em terra diante de outro em reconhecimento da sua inferioridade. Isso é o significado de humildade. Ou seja, sempre você se prostrar, não literalmente, né? Se colocar com cabeça e rosto em terra, mas permitir e reconhecer que aquele outro está acima de você. Isso é humildade. Ou pelo menos não reconhecer que você está acima dele. Isso é a posição de humildade, irmãos. Mas entre as denominações nós vemos muitos casos de líderes que se acham superiores aos outros. Eu sou mais do que os irmãos. Eu sou mais do que o fulano. Eu sou o líder, eu sou agora o cabeça. E liderança sobe a cabeça, irmãos. Talvez por isso que seja o primeiro a rolar. É a cabeça, né? O decapitado. O cara sobe a cabeça e é exatamente ela que rola, para que vá tudo embora, não sobre nada. Então, há um reconhecimento, uma humilhação, e o líder então reconhece a liderança acima dele. Voltando lá ao livro de Êxodo, vamos ler aquele versículo que eu falei com os irmãos, Êxodo capítulo 33, verso 14 ao 16, diz assim, isso Deus falando com Moisés, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés foi levantado como líder daquele povo, mas ele reconhece, olha, se o Senhor não for comigo, eu nem arredo o pé daqui, nem saio, porque eu reconheço que acima de mim, adiante de mim está o Senhor. E assim de fato era feito, como eles levantavam o acampamento, Deus ia diante deles, a arca ia na frente, e Deus ia conduzindo aquele povo pelo deserto. Então, o líder reconhece a liderança acima dele. E você que é liderado, tem que reconhecer a liderança acima de você. Não podemos agir e fazer parte de ministérios, aí voltando-me agora à mensagem de manhã, se somos colaboradores, eu tenho que operar junto, trabalhar junto, para o mesmo objetivo, não me levantar contra o líder, não dividindo, não atrasando, não retendo o trabalho, mas operando junto para que o objetivo seja alcançado. Então, nós precisamos reconhecer a liderança que há acima de nós. E Jesus, que é o cabeça da igreja,
Ele é que é o líder, ele é inclusive o maior exemplo de humildade que nós já vimos em toda a face da terra, em toda a existência humana. Jesus foi o maior exemplo de humildade, o mestre dando o exemplo de como devemos ser, como o líder deve ser. Veja lá em Mateus capítulo 11, Mateus 11, versículo 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele diz: olha, eu sou humilde de coração. Marcos capítulo 10, versículo 45, vai nos dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitos acreditam que liderar não é servir. Muitos acreditam que liderar é ser servido. Faça isso, faça aquilo outro, é só dar ordens, é só controlar, não é? E não tem o suor, não tem a responsabilidade, o pegar junto. Irmãos, frequentemente o líder é o primeiro a chegar e o último a sair. É quem mais trabalha, é quem está ali, né, dando apoio, dando suporte, é quem está vendo se tudo está correndo bem. A cerimônia em que Jesus lava os pés dos seus discípulos é um exemplo de humildade. Ele se colocando à disposição, servindo os seus discípulos. Então, irmãos, em resumo, podemos dizer que o líder é o maior servo de todos. Aquele que não sabe servir, jamais poderá ser líder, jamais poderá liderar alguém, porque liderar é ser liderado. Continuando, é alguém que sabe delegar tarefas, é alguém que sabe receber. O líder sábio não é centralizador, não é aquele que faz tudo e chama toda a responsabilidade para si. Não é aquele que acha que se eu não fizer, nada vai sair bem feito. É aquele que sabe observar e delegar tarefas. É aquele que sabe também colocar responsabilidade nas mãos de outros, mas sem largar. Delegar não é delargar, tá, irmãos? Neemias soube dividir as tarefas entre várias famílias. Quando estavam reconstruindo os muros, ele chamou as famílias e delegou várias tarefas entre todos, chamando todos à responsabilidade. O próprio Senhor Jesus, ele nos delegou tarefas ainda maiores que as dele. Muitos irmãos podem acreditar que nós faríamos, não é, milagres maiores do que Jesus. Essa é a primeira análise do texto, não é? Nos parecia o mais correto afirmar. Mas até agora na história nós não vimos nem os discípulos fazendo obras maiores que o Senhor Jesus. Não vi nenhum discípulo chamando o outro para andar por cima das águas. Não vi nenhum discípulo se entregar na cruz para salvar toda a humanidade. Então nós não podemos dizer que nós faríamos coisas maiores do que Jesus fez, porque nós sabemos pela palavra que ele fez o quê? Tudo. Ele disse, está consumado. Se está consumado, irmãos, ele fez o mais difícil, o que ninguém poderia fazer. Então ninguém pode fazer mais que Jesus. Mas quando ele diz que faríamos obras maiores que a dele, é a respeito do Evangelho, a respeito da igreja, da pregação. Isso ele nos delegou, isso ele colocou nas nossas mãos. E nós faremos, se assim Deus permitir, mais do que ele, porque ele não fundou a sua igreja. Ele, ao morrer, depois, quando ressuscitou, ali, quando desceu o Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus começou. Ele disse a Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja.
Então isso acontece quando o Senhor Jesus ressuscita e coloca nas mãos da igreja a incumbência de pregar o Evangelho. Isso é algo que nós faremos, e isso é o que ele se refere ao fazermos maiores obras do que ele, mas nós precisamos saber delegar as tarefas. E tem um autor chamado Oswaldo Sanders que diz: liderança é a habilidade de reconhecer as habilidades especiais e as limitações dos outros, combinada com capacidade de colocar cada pessoa no trabalho em que ela renderá o melhor possível. Isso é líder. Me lembro de um culto dos casais em que o pastor Maurício falou sobre os homens, não é? Que os homens como líderes devem ser vistos como os facilitadores. Nós devemos facilitar a vida da nossa esposa, dos nossos filhos, não implicar, não atrapalhar, mas nós precisamos, como maridos e como líderes na igreja, saber explorar neles e nos nossos liderados o que de melhor eles podem render. Se eu chegar hoje e falar: Lucas, você não vai mais ser o líder do louvor, agora você vai trabalhar na cantina. Eu não sei, já veio um, Jesus, tem misericórdia, eu nem sei se o Lucas sabe cozinhar. Aí inverto, boto a Deise como líder do louvor. Irmãos, não estamos como líderes observando e buscando extrair o que de melhor as pessoas têm, colocando-as no melhor lugar onde elas mais podem render. Isso é ser um líder. E por último, alguém que sabe, é claro, ser liderado. Nenhum líder começa na liderança, vem de baixo. Como disse hoje pela manhã, o edifício é construído de baixo para cima. Ninguém começa líder, ninguém entra na empresa como presidente. Todos entram, não é? Por baixo, às vezes como contínuos, e vão subindo, vão subindo, vão subindo, então até serem colocados na posição de líderes. Jesus disse: segue-me, e nós todos somos liderados por Jesus. Nós andamos após ele, e quem não reconhece a autoridade do seu líder, não está reconhecendo a liderança de Cristo. E aí eu pergunto, nesse caso, quem você está seguindo? Se você não reconhece a sua liderança, se você não reconhece essa autoridade que foi dada por Deus, aí eu te pergunto, quem você está seguindo? Porque Cristo não é. Se ele delegou isso a homens e mulheres, e nós não reconhecemos, nesse caso nós não estamos seguindo a Jesus. E aí eu encerro dizendo: entregue seu caminho a Cristo. Amém? Que você aprenda como ser um liderado, e que você, se é hoje um líder ou se virá a ser, aprenda os princípios bíblicos sobre liderança. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, obrigado, meu Deus, pelas tuas palavras. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Deus, que o teu Espírito Santo nos ensine, meu Deus, sobre todas essas coisas. Nos ensine, meu Deus, como servos, a sermos servos também. Nos ensina, meu Deus, a prática e a necessidade da oração. Todos os conceitos, Deus, que ouvimos aqui, que fazem parte da vida do cristão. Todos nós, meu Deus, devemos buscar tudo isso. E, ó Deus, se formos levantados pelo Senhor para alguma liderança, ó meu Deus, que nós nos coloquemos à tua disposição, porque somos teus e reconhecemos que o Senhor é que está acima de nós. O Senhor é que é o cabeça e é quem nos lidera. E se não formos líderes, meu Deus, somos liderados, ou nos nossos ministérios, ou, meu Deus, com relação aos nossos pastores, mas acima de tudo, liderados por Ti, Jesus. E possamos ouvir a Tua voz, o Teu caminho, para que não sigamos os nossos próprios pensamentos e assim acabemos mortos, acabemos na perdição. Te pedimos, Senhor, que fiques conosco e nos dirija. A
Assim oramos, agradecendo em nome de Jesus.